O primeiro grau da humildade é a obediência sem demora. São Bento. São Bento nasceu em Núrcia, na Itália, em 480, em uma família rica e devota. Desde pequeno, ele demonstrou um profundo interesse pela oração. Junto com sua irmã gêmea Escolástica, que também se tornou santa, Bento iniciou sua jornada de fé ainda na infância. Seus primeiros estudos foram em sua cidade natal, mas logo foi enviado a Roma para estudar retórica e filosofia. A cidade, no entanto, estava mergulhada na decadência moral. Decepcionado com a corrupção de Roma, Bento se retirou para Enfide, onde realizou seu primeiro milagre ao restaurar um jarro quebrado. Segundo a tradição, esse jarro era essencial para armazenar água, e os monges, preocupados com a falta que o jarro faria, informaram São Bento sobre o incidente. Em resposta, São Bento pegou os cacos do jarro quebrado, fez uma oração fervorosa e, milagrosamente, o jarro se reconstituiu, como se nunca tivesse sido quebrado. E após isso, a fama desse milagre logo se espalhou. Mas Bento desejava uma vida mais solitária e por isso mudou-se para Subiaco. Lá, ele encontrou o eremita romano, que o ajudou a se estabelecer em uma gruta isolada. Bento viveu nessa gruta por 3 anos, dedicando-se à oração e ao estudo, sendo alimentado por Romano, que descia alimentos em uma cesta. Durante esse período de isolamento, Bento enfrentou diversas tentações e desafios. Em um episódio, um sacerdote foi avisado em uma visão que Bento estava faminto e, com grande esforço, levou comida até ele, reconhecendo a santidade do eremita. A fama de Bento cresceu, atraindo a atenção de pastores e de outras pessoas que buscavam seu conselho espiritual. Contudo, Bento também enfrentou tentações demoníacas, como a aparição de um merlo que ele conseguiu afastar com o sinal da cruz. Em outro momento de intensa tentação, ele se jogou sobre espinhos para vencer as tentações de luxúria. A crescente fama de Bento levou os monges de um convento próximo a convidá-lo para ser seu abade. Relutante, ele aceitou o cargo, mas encontrou resistência dos monges que não queriam seguir suas rígidas disciplinas. Eles tentaram envenená-lo, mas Bento, ao abençoar a taça de vinho envenenado, fez com que ela se quebrasse e uma serpente saísse de dentro. Após esse episódio, Bento voltou à sua vida solitária em Subiaco, onde fundou 12 mosteiros organizando a vida monástica comunitária. Um dos maiores desafios enfrentados por Bento foi a inveja de um sacerdote chamado Florencio, que tentou várias vezes matá-lo e desmoralizá-lo. Mesmo após a morte de Florencio em um acidente, Bento lamentou sua perda e impôs penitência a um de seus discípulos que havia se alegrado com a morte do inimigo. Eventualmente, Bento se mudou para Monte Cassino, onde fundou o famoso mosteiro que se tornou um centro de evangelização e milagres. Em Monte Cassino, Bento escreveu sua famosa regra, um conjunto de diretrizes para a vida monástica que se tornou a base para muitas comunidades religiosas. Sua irmã, Santa Escolástica, também seguiu seus passos, fundando a Ordem Feminina das Beneditinas. A influência de São Bento foi enorme, com muitos santos, bispos e papas surgindo de seus mosteiros. Para se ter ideia, dos mosteiros beneditinos saíram 24 papas e incontáveis bispos que desempenharam papéis importantes na Igreja Católica. Esses números refletem a profunda influência espiritual e cultural dos mosteiros beneditinos, que foram centros de educação, espiritualidade e reforma religiosa na Europa medieval. Durante a construção do mosteiro de Monte Cassino, Bento realizou diversos milagres que consolidaram sua reputação como santo. Ele era frequentemente procurado por pessoas em busca de cura e aconselhamento espiritual. Um dos episódios mais notáveis foi a construção de um aqueduto para levar água ao mosteiro, demonstrando sua preocupação com o bem-estar dos monges e sua habilidade em realizar obras práticas além das espirituais. No final de sua vida, São Bento teve uma visão do caminho iluminado, que sua alma seguiria até o céu. Ele compartilhou essa visão com seus discípulos mais próximos, preparando-os para sua partida. São Bento faleceu em 21 de março de 547, cercado por seus seguidores, deixando um legado duradouro de espiritualidade e organização monástica. A influência de São Bento se estendeu muito além de sua vida. Em 1220 ele foi canonizado, e sua regra continuou a orientar a vida de muitos monges e religiosas ao longo dos séculos. Sua festa litúrgica é celebrada em 11 de julho, dia em que suas relíquias foram transferidas para a cripta da Abadia de São Bento, na França. São Bento é reconhecido como o padroeiro da Europa e da Alemanha, e sua imagem é frequentemente representada com símbolos de sua vida e milagres, como o livro das regras, o sino, o cálice quebrado, a serpente e o corvo com um pedaço de pão no bico. Além disso, não poderíamos deixar de falar da oração da Cruz de São Bento, que é uma oração poderosa e amplamente reconhecida na tradição católica.
A oração é gravada na medalha, que contém várias inscrições em latim. A medalha em si tem sido um símbolo de proteção contra o mal, tentação e perigos espirituais. A frente da medalha geralmente exibe uma imagem de São Bento segurando uma cruz na mão direita e a regra de São Bento na mão esquerda. Ao redor da imagem há uma inscrição em latim: Eius in obitu nostro praesentia muniamur, que significa: possamos ser protegidos por sua presença na hora da nossa morte. No verso da medalha, há uma cruz grande com as iniciais de uma oração exorcística. Crux sacra sit mihi lux, nunquam draco sit mihi dux, que significa: a cruz sagrada seja minha luz, que o demônio nunca seja meu guia. Ao redor da cruz, outras iniciais representam frases da oração, que completa fica: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Esta oração é frequentemente usada como um pedido de proteção contra o mal, tentações e perigos espirituais. Com isso, chegamos ao final do vídeo. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.